Você acompanha agora dois pontos de vista diferentes sobre a reforma política em discussão aqui na Câmara dos Deputados. A primeira entrevista é com Márcio Coimbra, que é professor de política do IBMEC. Em seguida, ouvimos Mara Teles, que é professora de ciência política da Universidade Federal de Minas Gerais. Acompanhe. Neste ponto de vista, o coordenador do IBMEC, Márcio Coimbra, fala sobre a proposta de reforma política em análise na Câmara. O texto do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, sugere o financiamento público de campanha combinado com doações de pessoas físicas e a instituição de listas partidárias pré-ordenadas nas eleições de deputados e vereadores, associadas ainda com o fim das coligações. Márcio Coimbra opina sobre essas propostas e adverte: é preciso discuti-las em conjunto sob o risco de ser aprovado um texto desconexo com a realidade brasileira. Você acompanha agora a entrevista com Márcio Coimbra. Muito obrigada pela presença aqui no Ponto de Vista. Teoricamente, a lista fechada, ela é boa porque ela dá mais coesão ao partido, a gente limita a transferência de votos quando há, por exemplo, uma coligação, ela dá mais ordem à disputa. Um político, ele não é o adversário do próprio colega de partido. Nesse sentido, a adoção da lista fechada seria positiva, mas no momento, a adoção da lista fechada seria casuística. É esse o seu argumento? Exatamente. A lista fechada, nesse momento, é casuística. Isso acaba até por manchar um instituto, né, que é tão bom e legítimo, usado em vários países. Eu trabalhei muito tempo com o Partido Popular Espanhol, o Partido Conservador da Espanha. Quando eu trabalhava com o ex-primeiro-ministro da Espanha, o ex-presidente de governo José María Aznar, né, toda a estratégia que a gente fazia era baseada em ideias. Por quê? Porque o voto na Espanha é em lista fechada. Você vota no PP, você vota no PSOE, você vota no Podemos, você vota no Ciudadanos, você escolhe o partido que você quer e proporcionalmente ao número de votos recebidos por aquele partido é o número de cadeiras que esse partido ocupa no parlamento. Aquele partido que obtiver a maioria desses votos no sistema parlamentarista, né, ele tem o direito de indicar o primeiro-ministro. Funciona muito bem na Espanha, funciona muito bem em outros países. No Brasil, nesse momento, ele é um casuísmo. Por quê? Porque os políticos citados nas delações da Lava Jato e nas investigações têm medo de não se eleger pelo sistema atual, em função da grande sentimento de vingança da população, e vão buscar o quê? Vão buscar refúgio na lista fechada, no Instituto da Lista Fechada, para quando houver o voto naquele partido, eles automaticamente sejam eleitos. Ou seja, dessa forma, a renovação parlamentar seria menor do que uma renovação que espera-se seja grande no sistema atual. Exatamente. Se nós adotarmos a lista fechada já para a próxima eleição, a renovação do Congresso Nacional vai ser muito menor do que se nós tivermos eleições pelo sistema atual. Não há dúvida disso. Agora, pelo relatório do deputado Vicente Cândido, a lista fechada seria um passo anterior à adoção permanente fixa do voto distrital misto, que é o sistema eleitoral da Alemanha. Qual o sentido dessa proposta? É muito complicado a gente entender essa mudança, porque uma mudança é via lei ordinária e a outra mudança, ela depende de uma mudança constitucional. A eleição parlamentar no Brasil, ela é proporcional. Se você vai mudar ela para um sistema distrital mais proporcional, você vai precisar de uma proposta de emenda constitucional. Ou seja, você mudar para o sistema de lista hoje, ele é muito simples. É legislação simples. Mas se você em 2022 ou em qualquer outra eleição que a gente tenha pela frente, vai mudar o sistema, isso vai demandar que o parlamento mude via emenda constitucional. E aí a gente vai precisar ter uma maioria muito mais significativa para votar essa alteração. Então eu acho isso um pouco complicado de acontecer nesse momento. E só para a gente encerrar, Márcio, a questão da lista aberta, lista fechada, o Brasil está preparado, porque a cultura brasileira está muito acostumada a votar na pessoa.
Embora no Brasil a gente tenha também a opção de votar na legenda, mas 90% dos brasileiros votam na pessoa. Então, o Brasil estaria pronto para essa mudança tão radical, lista aberta para lista fechada? Eu acho, Aline, que a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender que o brasileiro ele precisa passar por um grau de maturidade maior. Porque para nós votarmos hoje num sistema de lista fechada, nós precisamos de partidos fortes, de partidos organizados e de partidos que vendam ideias. Num sistema onde a gente tem mais de 30 partidos, é muito difícil, você conta nos dedos de uma mão, os partidos que votam ideias. Nós precisamos reduzir o número de partidos se nós formos falar de lista fechada, né? Ou se nós formos falar de qualquer outro sistema. Mas também nós temos outros sistemas, como por exemplo o distrital puro, né? Que é um sistema que também ele fornece o quê? O eleitor está mais perto do seu representante, né? E fornece uma conexão maior com o partido. O relatório da reforma política, ele prevê a proibição das coligações nas eleições proporcionais, que seria uma proposta que atingiria em cheio os pequenos partidos, não é isso? A proibição das coligações mais a lista fechada, ela vai acabar enxugando o número de agremiações que a gente tem. Mas outros também, outras propostas, elas poderiam enxugar também da mesma forma. Ou seja, tudo vai depender de como isso vai ser votado, de como isso vai ser implementado. A gente lembra que nós já tivemos propostas de reforma política no Brasil, tentando limitar o número de partidos, e o Supremo Tribunal Federal derrubou isso. Que foi, né, a cláusula de barreira de 2007. Exatamente. Então, a gente precisa ter muito claro de que pode ser que nós tenhamos algum tipo de legislação que acabe não sendo contemplada, passe aqui e não seja contemplada de forma plena em função de questionamentos no Supremo Tribunal Federal. Agora, com certeza, é uma forma de você diminuir o número de partidos. Porque né? no caso da coligação, você impede, inclusive, a transferência de votos, né? Exatamente. Um partido ou um deputado já atingiu a cota, vai para outro. Isso fica bem limitado com a lista fechada. Isso fica bem limitado e você vai ter, proporcionalmente, o voto dentro daquele partido. Então, se acredita que isso possa acontecer e que esse sistema ele possa, de alguma forma, reduzir o número de partidos no Brasil. Eu acho pouco provável. Pode acontecer, mas eu acho pouco provável. Eu acho que os pequenos partidos vão espernear muito ainda pelo seu espaço. E mais do que isso, Aline, eu acho que nesse novo cenário que nós vamos ver em 2018, nós podemos ver até um tiro no pé. Algumas grandes agremiações achando que elas vão acabar sendo beneficiadas por esse sistema e podem acabar sendo prejudicadas. E nós podemos ver pequenos partidos que têm fortes ideias, né? E que vendem ideias, mas não têm grandes nomes, esses partidos podem ascender e podem acabar tendo maior força no parlamento do que muitos partidos que nós conhecemos hoje. O judiciário entendeu que as empresas não podem financiar as campanhas e nós tivemos, inclusive, uma eleição modelo, um case, como se diz na ciência política, para ver qual seria a influência do poder econômico. Agora, para as próximas eleições de 2018, propõe-se um modelo público no relatório, a constituição de um fundo partidário para financiar essas eleições. Para a população cai muito mal. Cai muito mal no sentido de que você está usando dinheiro público para fazer a política sobreviver, né? E as pessoas não querem isso, né? As pessoas têm uma aversão à política hoje, o que é muito triste. Com a outra reforma, que você proibiu o financiamento empresarial de campanha, o que acabou acontecendo? Acabou que, acabando com esse financiamento empresarial, quando houve a primeira eleição, que foi essa eleição municipal, os políticos entenderam o quão difícil ia ser uma eleição sem recursos. E nós vimos o resultado nas principais cidades brasileiras. Foi uma campanha mais curta, né? Nós acompanhamos aqui no dia da eleição juntos, né? Foi uma campanha mais curta e foi uma campanha de grande renovação, né? Houve uma mudança do eleitorado muito grande. Agora, você somar a isso, né? Logo depois, o aumento do fundo partidário, isso vai trazer um sentimento de revolta para a população. Por quê? Porque
Porque como os políticos proibiram o sistema empresarial, o financiamento empresarial, e depois você teve um financiamento de pessoas físicas que ainda não amadureceu, Exato, você vai porque meter a mão na burra do Estado Exato, porque o para político financiar a ainda pode política. se autofinanciar até 10% do Uhum. patrimônio dele. Então a gente tem milionários financiando a própria campanha. Essa não seria uma janela que deveria ser fechada? Ah, sem dúvida alguma. A regra, ela tem que valer para todos, né? Então, se a gente tiver um financiamento público de campanha, que ele seja público e que ele não tenha janelas para eventuais candidatos aí a atravessarem, né? Agora, como você justifica para a população um aumento do uso do fundo partidário dessa forma, isso é um pouco assustador. Márcio, sobre outra proposta que está no relatório da reforma política, que é a não coincidência entre as eleições. Como todo mundo sabe, as eleições para deputado, para presidente, para governador são eleições coincidentes. Entende-se que eleições coincidentes ajudem na formação da maioria legislativa. Qual seria a ideia, então, por trás desse relatório de tirar a coincidência entre essas eleições? A gente tem pontos positivos e negativos em relação a isso. O ponto positivo da coincidência das eleições é que você consegue formar uma maioria, né, que vai governar durante aquele determinado tempo. Ou seja, um governo ele é eleito e ele não precisa ficar trabalhando em reeleição de base parlamentar, ele não precisa de uma mudança dentro do parlamento durante o governo, o que pode causar abalos, né? A gente pode lembrar muito bem a eleição do presidente Fernando Collor em 89, ela foi dissociada da eleição ao Congresso Nacional. E o primeiro ano do governo Collor houve a preocupação muito grande do resultado que seriam as eleições parlamentares de 1990. Nós tivemos eleições para governadores, para as assembleias estaduais e para o Congresso Nacional em 1990. E o presidente Collor, muito mais preocupado com o governo, acabou se preocupando, tendo que se preocupar também com a construção de uma maioria parlamentar. Ou seja, você tira o foco em governar e traz o foco para a criação de uma base para o financiamento de eleições, ou seja, para você ter uma maioria, formar uma maioria no parlamento. O outro aspecto, que eu diria que é o outro lado da moeda, que é a não coincidência de eleições, tornam as eleições algo corriqueiro, o que é uma coisa importante para o brasileiro também. Para a educação, Para no a sentido de educação não participar somente democrática. de 4 em 4 anos. Exatamente. Se você errou ali em 4 anos o seu voto, você vai ter que esperar mais 4 anos para todo o sistema mudar, E né? para lembrança também, porque muita gente não lembra em quem votou para deputado federal, por exemplo. Praticamente Principalmente ninguém. para os cargos proporcionais. Exatamente. Quando a gente faz as pesquisas para eleições, e eu trabalho já em eleições há praticamente mais de 20 anos, a gente vê que o grau, né, de lembrança da população em relação ao voto anterior é muito pequeno. No tempo que eu trabalhei nos Estados Unidos, no Partido Republicano, como nós tínhamos eleições sempre, todo ano, às vezes 2 vezes por ano, você tem para prefeito, aí depois você tem para vereador, depois você tem para Assembleia Estadual, para governador, ou seja, aquilo é uma coisa muito corriqueira, né? E isso leva a população a se engajar mais. E ela pode votar em um determinado ano em um candidato, se ela vê que aquilo não está dando resultado. Quando ela vai votar para o governo, ela vota em outro candidato que não de outro partido que ela não votou para prefeito e para presidente, para deputado. Ou seja, essa não coincidência de eleições, ela é também salutar para a democracia. Mas você precisa ter um sistema democrático amadurecido para você também implementar esses institutos aos poucos. A gente sempre lembra também, Aline, que essa não coincidência de eleições, como ocorre nos Estados Unidos, ela ocorre num sistema eleitoral completamente diferente, que não é nem o proposto pelo relatório, que está vindo aí, e também não é o sistema que nós temos, é um outro sistema, que é o sistema distrital puro, né? Agora, para a gente terminar a nossa conversa, a gente está quase no finalzinho, uma proposta emblemática dentro do relatório de reforma política, que é a ausência de vices. Pelo que diz o deputado, é para você diminuir a quantidade de gastos que você tem com uma máquina que você praticamente não usa, né? Que o vice estaria muitas vezes, como a gente ouvia muito na década de 60, quando a gente lê sobre essas coisas,
que o vice vivia para conspirar, né, contra o titular do cargo. A figura do vice eu acho completamente desnecessária, eu acho que ela vem em um bom momento, né, assim como também viria um bom momento você também acabar com suplentes de senadores, né? Você acabando com suplentes de senadores, se um senador renunciar ou quiser assumir um ministério, assume o que chegou em segundo lugar, né? Eu acho que isso é muito mais justo. Se o primeiro quer abrir mão do seu cargo, tudo bem, a população elegeu um segundo lugar, né? Então esse segundo lugar, né, subiria. E para a questão do vice, eu acho que no Brasil esse nosso sistema ainda ele está meio híbrido. Ele está meio híbrido entre proporcional, ele está meio híbrido querendo se implementar um distrital, querendo acabar com vices. Está me parecendo aquelas coisas que a gente só faz no Brasil. Pega um pouco de tudo, mas que na verdade ele não tem um rumo definido, ele não tem uma forma definida e ele fica passeando por diversas propostas que umas são boas em um país, outras são boas em outro país, mas elas não são efetivamente regras que criem uma unidade, que estejam dentro de um sistema que possam criar harmonia para a democracia brasileira. Márcio Coimbra, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, Aline. Obrigado. Neste ponto de vista, conversamos com Mara Teles, professora de Ciência Política da Universidade Federal de Minas. Mara defende a lista fechada e a proibição de coligações nas eleições proporcionais, duas medidas adotadas pelo deputado Vicente Cândido no relatório da reforma política. Ela acredita que o sistema político brasileiro precisa ter menos partidos, sob o risco de se tornar cada vez mais incompreensível para o eleitor. Você acompanha agora o Ponto de Vista com Mara Teles. Muito obrigada pela presença aqui no Ponto de Vista. Eu queria começar pela reforma política que vem sendo discutida no Congresso pelo menos desde 1995. Na sua opinião, é uma reforma necessária e necessária para quem? Primeiro, eu gostaria de agradecer seu convite, Aline, e falar, reforma política ela é sempre necessária no Brasil. Desde os anos 90 que se fala na necessidade de uma reforma política. Contudo, deve-se destacar que a reforma não é a solução para os grandes problemas de representação, de representatividade e de governabilidade pelos quais passam o Brasil e outras democracias ocidentais neste momento. Mas nesse caso específico, de que forma que a lista fechada poderia ajudar a melhorar a representatividade do sistema político? Porque a principal razão pela qual existe esse desperdício, digamos assim, na transformação de votos em cadeiras é um número enorme de candidatos que concorrem às eleições nos pleitos para deputados federais ou para deputados estaduais. Então, acho que a lista fechada, ela melhora um pouco a capacidade representativa do sistema político em geral. E ela daria mais legitimidade, na sua opinião, porque a gente junta a lista aberta com a coligação, que é inclusive um instituto que o relator retira, ele proíbe as coligações nas eleições proporcionais. No sistema atual, lista aberta com coligação, você tem um voto migrando não só de um parlamentar para o outro, mas também de um partido para o outro. Com a lista fechada, o eleitor teria mais segurança de que o voto eletrônico elegeria aquele candidato daquele partido específico. Além de melhorar a representação do sistema, ele faz com que ele também ataque esse outro ponto, né? Porque você tem um número menor de competidores, você não tem 5.000 deputados competindo em todo o território nacional, você tem partidos que vão nominar esses candidatos que irão competir e você tem a garantia de que o seu voto irá exatamente numa lista fechada para o partido daquele candidato, sem acontecer hoje o que a gente observa, partidos ideologicamente incompatíveis fazem uma coligação e um voto dado para um partido liberal pode ir para, digamos, um partido mais de esquerda numa coligação. Para além do fim das coligações, que eu acho que é uma excelente proposta, eu acho que deveria se pensar nas federações. As federações, elas funcionam de uma maneira diferenciada, elas obrigam aqueles partidos que se coligaram nas eleições a se manterem
juntos também para governar. Fazer com que os líderes partidários pensassem na hora de disputar a eleição exatamente qual a consequência dessa Qual a disputa consequência seria dessa depois no disputa. Congresso. E, além disso, os pequenos partidos poderiam participar dessas federações, porque com o sistema de lista fechada, a tendência é que o eleitor vote nos principais partidos, se é que, depois dessa crise política, vai sobrar ainda algum partido tradicional. Em relação à crítica de que a lista fechada, por exemplo, ela favoreceria o caciquismo nos estados. Digamos que um deputado seja muito querido num determinado estado, mas que ele tenha uma desavença política grave com os chefes do partido. Ele vai ficar naturalmente nos últimos lugares da lista. Eu acredito que hoje a lista fechada ela tende a funcionar informalmente. Por exemplo, numa eleição, no financiamento de uma determinada eleição, aqueles candidatos que são os preferidos dos partidos ou daquele partido específico tende a ter mais recursos, tende a ter, inclusive, Aline, mais visibilidade no horário gratuito de propaganda eleitoral. Então, os partidos têm algum controle já sobre os seus líderes e têm algumas preferências mais ou menos intensas por alguns dos seus candidatos. Em segundo lugar, eu acredito que o sistema partidário ele tem que servir ao eleitor, não ao parlamentar. Todas as regras e todas as mudanças feitas nas normas do sistema eleitoral têm que ter em vista a qualidade da representação de baixo para cima. E tem que facilitar a escolha do eleitor e não necessariamente a escolha do parlamentar. Então, eu acho que isso é uma inversão. Por outro lado, alega-se que os partidos se tornariam mais oligarquizados com as listas fechadas. Ora, nós temos no Brasil vigente há anos as eleições proporcionais com lista aberta e os partidos já são oligarquizados, já são fechados e são muito pouco democráticos. Então, não foi a lista aberta que necessariamente produziu o efeito de oligarquização dos partidos políticos. De que forma que a lista fechada pode colocar maior ordenamento no financiamento das campanhas eleitorais? Por uma razão muito simples, Aline. Quando você tem uma lista fechada, você vai financiar o número total de partidos que existe no sistema político. Quando você tem uma lista aberta com esse número enorme de candidaturas, você pode, por exemplo, aumentar o custo das campanhas, tá certo? Então, eu acho que o financiamento público ou privado, ou um mix entre financiamento público e privado, ele tem sentido quando a lista ela é fechada. O financiamento atual, para o telespectador compreender bem, ele já é misto, não é? Tem recursos do Orçamento Geral da União e recursos de contribuições também privadas, que foi a mudança que proíbe as empresas de contribuírem para as campanhas eleitorais. O que precisa ser mudado ainda na lei eleitoral nesse sentido, para que haja maior equidade de disputa entre os candidatos? Veja, eu acho que essas eleições de 2016 para prefeito, elas mostraram bem a inviabilidade de financiamento apenas público das campanhas. Os próprios vereadores, eles não tiveram condições de fazer campanha com um pouco de recurso que lhes era repassado pelos partidos políticos, uma vez que o financiamento de campanha, na forma como foi feita pela reforma de 2015, aplicada nas eleições de 2016, ela acabou por privilegiar a figura do executivo, no caso do prefeito. Isso é muito ruim também, porque reduziu-se o tempo de campanha na reforma de 2015, ao mesmo tempo manteve-se um número muito elevado de candidatos a vereadores nesse processo, que foi o nosso case, e esses vereadores tinham também reduzido o recurso e reduzido o tempo de televisão. O que isso significa em termos de informação? Significa a redução da informação para o eleitor. Candidaturas volumosas, tempo reduzido de campanha e pouca visibilidade desses candidatos proporcionais, no caso dos vereadores, na televisão. Mas veja bem, infelizmente chegou-se ao nível tal de criminalização da política, pela espetacularização aí negativa do espaço da política, que hoje não caberia, em função desse castigo, discutir um retorno a um financiamento privado, o que seria positivo, não na forma como era feita. Apenas no Brasil, o financiamento é feito a partir do teto do doador. Então, se o doador tinha bilhões, ele poderia financiar X
daqueles bilhões que ele tinha. O candidato ele pode financiar do próprio bolso até X do patrimônio dele. Exatamente. Então, você pegar um teto de financiamento pelos recursos do doador vai sempre trazer uma enorme desigualdade e fazer com que as empresas privadas possam interferir de modo demasiado no mercado político, trazendo aí uma desigualdade que a política pretendia equilibrar. O poder econômico não pode controlar as decisões políticas. Mas, por outro lado, não é razoável também que você retire qualquer financiamento privado das campanhas, não recursos concentrados de financiamento que se tem hoje, mas que você tenha entidades que participem, sindicatos de trabalhadores, sindicatos empresariais, dentro aí de um teto que não deveria corresponder ao recurso do doador, mas a um teto X, por exemplo, para deputado, cada pessoa física poderia doar até 10 mil ou 5 mil reais e cada empresa poderia doar no máximo X mil reais. Estabelecendo um teto, você poderia ter um financiamento, sim, uns atores econômicos, sociais, empresários e sindicalistas e trabalhadores financiando seus candidatos. Você discorda, então, da mudança que foi feita do judiciário? Ele está se colocando nesse vácuo da política, é o que as pessoas chamam o processo de judicialização da política. Ele está interferindo, inclusive, sobre o poder legislativo, eventualmente legislando ou pensando em legislar sem que ele tenha sido eleito para tal. Isso decorre, essa judicialização, justamente da crise política, não só no Brasil, mas em outras democracias avançadas ou em consolidação. Não se moraliza a política proibindo o financiamento privado. Não se trata disso. Qualquer política e qualquer atividade na política necessita de recursos públicos e de recursos privados. Trataria-se agora de equilibrar a entrada de recursos privados no volume em que entraram nas últimas campanhas brasileiras, justamente porque o teto era estabelecido a partir do doador. Se você estabelece que para a eleição presidencial existe um teto de 1 milhão e que cada empresa só pode doar até 100 mil, você dispersa os recursos, desconcentra os recursos e fica muito mais democrático. Então, o papel do judiciário, nesse momento no Brasil, do meu ponto de vista, tem sido um papel que não cabe a ele, porque você tem que ter um equilíbrio de poder entre executivo, legislativo e judiciário, e o judiciário avança cada vez mais sobre a esfera da política, mesmo porque os políticos e os partidos fracassaram na sua função representativa. Então, eu acho que é importante que o judiciário, como qualquer outro ator, participe desse processo de discussão, mas não que seja ele o ator principal na definição sobre processos políticos e reformas políticas que são necessárias para melhorar a qualidade da representação no país. Sobre todas as propostas do relatório do Vicente Cândido, nós falamos aqui sobre proibição de coligações nas eleições proporcionais, adoção da lista fechada, um novo tipo de financiamento para as campanhas. Que proposta, na sua opinião, deveria estar aqui e não está? A proposta das federações, eu sou absolutamente a favor do fim das coligações, mas eu acredito que, a princípio, isso pode prejudicar um pouco os pequenos partidos. Os pequenos partidos, eles dependem muito dessas coligações com os grandes partidos, eles se estruturaram com essas estratégias, não cabe agora julgar se eram corretas ou não, mas eles eram dependentes. Então, eu acredito que as federações dão um grau de responsabilidade maior na escolha dos parceiros com as quais você irá contar para governar. Você coliga nas eleições e também mantém aquela coligação no governo, uma espécie de parlamentarismo, digamos, branco. O que eu acho que ainda não foi bem respondido por essa reforma, além de vários outros pontos, é esse desequilíbrio que tem entre dispersão dos poderes. O poder no Brasil não é concentrado. A lista aberta tende à dispersão dos poderes, o número de partidos ainda é muito grande, nós temos aí 32 partidos, e o número de competidores, ainda ninguém tocou nesse ponto. Nós não temos aqui nessa proposta uma cláusula de barreira, por exemplo. Nós não temos uma cláusula de barreira que poderia reduzir o número de partidos, mas nós também não temos nada especialmente dedicado ao número de candidatos por partidos. Um número muito grande de candidatos por partido dificulta
que o eleitor, no sistema de lista aberta, possa ter informações sobre todos os candidatos e, portanto, possa ter decisões com maior grau de certeza em relação às suas escolhas, tendo em vista que numa eleição para deputado você tem aí 1.000, pode chegar até, dependendo do distrito, até 1.000 candidatos. Como é que São você Paulo, vai ter? por exemplo. Se você não tem esse atalho cognitivo do partido político, tendo em vista que os partidos políticos hoje, eles têm baixa preferência do público, você, a princípio, teria que verificar a vida pregressa e as propostas de 800 candidatos. Isso aumenta a quantidade de recursos que vão circular numa campanha e é impossível que qualquer mecanismo de fiscalização possa efetivamente fiscalizar a prestação de contas e o uso de recursos de 800 ou de 1.000 candidatos. Então, o número de candidatos, a permissão de que os partidos possam lançar até 1,5 vezes o número de candidatos. E se fizer coligação, ainda mais. 2,5 vezes o número, com esse número enorme de partidos que nós temos, isso aí vai ser constantemente um fundo, Um desafio para o Brasil. Posto de Brasil. corrupção. Porque não se pode fiscalizar 1.000, 2.000, 3.000 E também um candidatos. desafio para a governabilidade, como você mencionava no início do programa. A gente talvez aumente a representatividade, mas sacrifica a governabilidade. Sobre a cláusula de barreira ainda, o STF já garantiu que é inconstitucional há anos atrás. A gente pode discutir o assunto novamente? Existe espaço para isso? Tantas ações, né, Aline? A gente tem visto que se recorre o tempo todo ao STF nesse processo aí de judicialização, que eu acho que essa discussão pode ser feita, essa discussão deve ser feita. Essa cláusula de barreira foi proposta, se não me engano, em 2006 e foi considerada inconstitucional em 2007. Ela iria reduzir muito o número de partidos políticos no Brasil, sacrificando, inclusive, alguns pequenos partidos de esquerda, como o PCdoB. Eu acredito, não sabemos ainda o efeito dessa reforma, não sabemos ainda se ela será discutida, porque a legitimidade dessa própria Câmara também está em suspeita pela opinião pública. Então, a gente não está num momento de normalidade, nós estamos numa profunda crise política institucional. Então, o próprio fato de falar em reforma é positivo, mas essa Câmara garante a legitimidade dessas reformas que estão sendo feitas nesse momento? Então, são questões que a gente também tem que discutir, porque isso faz parte do debate atual da opinião pública. Então, pensar em cláusula de barreira reduz o número de participantes e concentra, por seu turno, nos maiores partidos. Ora, mas os maiores partidos, justamente eles, estão em suspeição por parte da opinião pública, ainda que parte dessas suspeitas sejam originadas não em fatos verídicos, mas numa espetacularização da própria política e numa certa ideia de criminalização da política que é negativa para a democracia. Então, reduzir agora o número de partidos pode ser positivo para reforçar a representação institucional, mas, por outro lado, pode ser muito negativa aos olhos da opinião pública, que desconfia muito do Congresso Nacional. Mara, foi um prazer conversar com você aqui no Ponto de Vista. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Eu acabei de conversar com Mara Telli, cientista política e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente se vê no próximo Ponto de Vista. Até lá!